Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Raíssa, um bom dia a todos e seguimos direto para mais uma sessão da CPI. CPI da Covid, hoje houve o empresário Danilo Trento no caso da vacina indiana Covaxin, naquela negociação toda envolvendo a Precisa Medicamentos como intermediária do laboratório indiano Bharat com o Ministério da Saúde. O negócio foi cancelado por denúncias de irregularidades, envolvia 20 milhões de doses a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Agora, o detalhe é que a CPI suspeita que o empresário Danilo Trento seria um sócio oculto do dono da Precisa Medicamentos e teria participado dessas negociações todas. Ele tem o direito de permanecer calado, concedido pelo STF, diante de perguntas, de respostas que possam incriminá-lo. E muita repercussão ainda nas plataformas do Estadão do depoimento de ontem de Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior, também investigada pela CPI, e ele acabou admitindo que foram feitas mudanças em alguns casos aí de notificação de Covid, em que os pacientes evoluíram, não transmitiam mais a doença e, com isso, mudou a classificação da doença. Especialistas ouvidos pelo Estadão dizem que isso é antiético e que acaba subnotificando as mortes e casos de Covid. Estamos acompanhando. Falando de Covid ainda, o presidente da República e a comitiva brasileira que o acompanhou em Nova York cumpre a quarentena determinada pela Anvisa depois de desembarcar em Brasília ontem, Todo mundo chegou ontem, já ficou separado. Inicialmente, o presidente Bolsonaro ficará em isolamento por 5 dias, vai fazer um exame para detectar a presença do vírus no 6º dia, isso deve cair no fim de semana. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, segue cumprindo isolamento de 14 dias lá em Nova York, ao custo de pelo menos R$30 mil, apenas em diárias de hotel, paga com dinheiro público. Enquanto o ministro está lá em quarentena em Nova York, aqui a equipe dele, liderada pelo secretário executivo Rodrigo Cruz, anunciou a suspensão da vacinação para adolescentes. Semana passada, quinta-feira passada, o próprio ministro Queiroga havia anunciado a suspensão da vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos por causa de um caso de uma adolescente de 16 anos em São Bernardo do Campo que morreu uma semana após tomar a vacina, mas ao longo dos últimos dias ficou comprovado que não havia relação entre a morte dela, que tinha uma doença autoimune, com a vacina. Então, o Ministério da Saúde recua agora e libera a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos, vacinação que foi mantida pela maior parte dos estados, apesar dessa orientação que não durou nenhuma semana do Ministério da Saúde. Na área da política, vamos falar sobre eleição, já que esse é o assunto em Brasília. Se as eleições de 2022 fossem hoje, o ex-presidente Lula poderia vencer ainda no primeiro turno, segundo uma pesquisa do IDEC, que é um instituto formado por ex-executivos do IBOP. Num dos cenários, com 5 candidatos, o Lula teria 48%, Jair Bolsonaro, 23%, Ciro Gomes, 8%, João Dória, do PSDB, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, 3% cada. O IPEC mediu também a avaliação do governo Bolsonaro. Para 53% dos entrevistados, ele é ruim ou péssimo, ótimo ou bom para 22% e regular para 23%. A atuação pessoal do presidente também é reprovada por 68%. Os analistas ouvidos aqui pelo Estadão dizem que esses números mostram que o presidente está colhendo os frutos dos problemas do seu governo. Pandemia, quase 600 mil mortes pela Covid, inflação, desemprego em alta e discursos com ameaça da democracia e repleto de distorções da realidade. No esporte, destaque para o futebol brasileiro em 3 competições internacionais. Ontem o Flamengo saiu na frente na semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, jogando no Maracanã com público, quase 23 mil pessoas, a capacidade máxima liberada. O Flamengo fez 2-0 e o jogo da volta é no Equador na semana que vem. Nas semifinais da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino também abriu vantagem, 2-0 sobre o Libertad do Paraguai, e hoje o Atlético Paranaense, fora de casa, enfrenta o Peñarol no Uruguai, também na outra semifinal da Copa Sul-Americana. E à tarde tem o Brasil nas oitavas de final do futsal, futebol de salão, antigo futebol de salão masculino, a Copa disputada na Lituânia. O Brasil enfrenta o Japão. Você acompanha tudo no portal do Estadão. E seguimos no futebol para falar sobre
uma pequena atleta, uma pequena grande atleta, né? Apesar de ter apenas 8 anos, a Felicitas Flores Mussi já tem acertado, enfim, está no caminho certo, quer fazer a vida como jogadora de futebol e vestir a camisa da seleção do seu país, que é a Argentina. Essa jovem atleta que já arrancou seus dribles ali, chutes na base do time feminino do Estudiantes de La Plata, deu um passo importante para a realização de um sonho. Ela já firmou agora um acordo de 3 anos com a Nike e superou em precocidade os contratos de Neymar e Messi, que fecharam com a marca quando tinham 13, 14 anos. O pai dela conversou com o Estadão, essa conversa está na edição de hoje, e ele não escondeu o orgulho do reconhecimento da marca e também do ídolo, já que Messi comentou um vídeo dela nas redes sociais. Tem nome bonito ela também, hein? Essas e outras notícias você acompanha nas plataformas do Estadão. Uma ótima quinta, até amanhã. Até amanhã.